Bom, essa aqui é a nossa casinha. Pelos próximos 3 dias. A Lea tá dormindo ainda, porque tá meio doente hoje. Essa é a nossa vista. E agora vamos fazer um café da manhã. Nós vamos agora de balsa até a outra cidade do lado, que é Beauport, ó. Oh, hi. That's Christmas. Olhou pra mim com uma cara do tipo... Sério que você tá filmando uma coisa tão banal? Tchau, tchau. Nossa, olha, é um simpático, mas Que é... hoje é o dia que a gente vai comer bem? Nós vamos comer um café e uma torta. Mais uma cidadezinha, essa aqui agora é... Putz, pra falar agora... Iberhain. E a gente viu a plaquinha do Burka. E a gente foi. Vamos explorar esse lugar que nós chegamos do nada. Andando na estrada, viu a plaquinha, viu um castelo, falou, vamos. Chegamos aqui. Hotel romântico. Bota romântico nisso. Eu casava com alguém que me trouxesse pra cá. Partiu a bomba! Tafarel! Possuir um castelo nos dias de hoje não é dos melhores investimentos. Manter uma fortificação centenária custa caro. Por essa razão, muitos castelos da região do Rio Reno foram convertidos em restaurantes ou hotéis, como o caso do castelo de Heinfels. Essa construção do século XIII abriga um hotel de luxo. Suas paredes originais estão em ruínas, mas isso não tira a beleza do lugar e a sua vista privilegiada. As únicas salas preservadas hospedam o Museu do Castelo, que conta a história dos dias de glória, quando o imenso complexo abrigava a maior torre de vigia da Alemanha. Mesmo se você não tiver os 210 euros para se hospedar por lá, ainda vale a pena para explorar as ruínas sem a presença de um guia. Nossa! Mas aqui acho que é tipo... Olha, Nossa! Do jeito que a gente gosta. Castelinho. Lá vamos nós. A nossa próxima parada foi na vila de Oberwiesel para conhecer o castelo de Schomburg. Ele existe há mais de 1000 anos, ou melhor, tenta sobreviver. A história do Schomburg não é nem um pouco pomposa. Ele passou pelo controle de várias famílias, servindo aos reinos da França, Portugal e da Prússia. Lealdade e tradição não faziam parte do cardápio, então para completar, ele foi um dos poucos a ser herdado por vários irmãos ao mesmo tempo, depois da morte do seu duque. Como um cachorro que tem mais de um dono passa fome, a fortaleza permaneceu abandonada por 2 séculos, até ser comprada por um ricaço americano que restaurou e vendeu o castelo, claro que com lucro, para a cidade de Oberwiesel. Hoje o local está arrendado para uma família, que opera um restaurante e um hotel com diárias em torno de 250 euros. Mas como sempre, você não precisa ser um hóspede para conhecer as ruínas deste castelo. Hoje é o 9º dia de viagem, dia 25 de março. E o dia, graças a Deus, desde que a gente chegou aqui nessa região, tem feito sol todos os dias, eu tô mega resfriada, respirando, o nariz pingando. E hoje a gente tirou pra ir visitar o castelo de Eltz, que é o castelo que, de uma certa forma, definiu aqui nosso destino. A gente veio aqui pra Alemanha muito em função para conhecer esse castelo. E a nossa expectativa é bem alta. Essa é a estradinha linda e gostosa, com o Rio Reno do nosso lado esquerdo. Chegando no castelo de Eltz. A gente tentou o quê?
4 vezes chegar nesse castelo. Primeiro a gente foi pra cidade errada. Foi. Aí depois a gente acabou caindo em outro lugar. Hoje a gente parou na cidade errada pelo GPS de novo antes de chegar aqui. E pelo que tá falando, ele só vai abrir de abril. E a gente vai embora dia 28 de março. Nossa, minha cara do tipo, não acredito que a gente não veio de carro. Ou então não acredito que eles estão vindo de carro. É. Ah, aqui, ó. Pronto, aqui ó, a vaga. Achei a vaga. A cara do pessoal se perguntando. Pode vir de carro? Pronto, tô vindo de carro. Como? E não pode vir de carro. Tem ninguém, todo mundo a pé, uma puta ladeirona. E o Ralph saiu do carro agora, porque todo mundo olhou pra gente e tem um recuo aqui para o carro aqui, ó, dando de louco. Pode isso, Arnaldo! Tá valendo. Olha isso. O castelo de Eltz é conhecido por sua preservação por dentro, pois permanece da mesma família há séculos, e por fora, já que ele nunca foi afetado por guerras antigas ou modernas. Ele virou nossa Moby Dick, foi uma das razões para essa viagem, mas demos com a cara na porta. Para quem viaja fora de temporada, ainda vale muito a pena, pois o lugar é bem bonito. No nosso caso, pelo desaviso e por ter perdido todas as fotos do local, só tenho uma coisa a dizer. Nossa, a região toda. Quero ir embora. Hã? Não quero ir embora. Também não. Mas tem que ir. A gente volta. Algo me diz que volta. Não pra cá, mas esse continente.